Fala galera, meu nome é Bruno e esse é o canal Eureka. E a dica de hoje vai para você que começou a soldar TIG recentemente, está pensando em comprar uma máquina para soldar TIG ou que já solda há algum tempo, mas ainda tem dúvida sobre como regular a vazão do gás para realizar a solda. Então, se você também tem dúvida, quer saber um pouco mais desse processo, se liga na explicação. Roda a vinheta. Beleza, galera, antes de eu mostrar para vocês como é que eu faço a regulagem da vazão de gás para realizar a solda, é importante lembrar que não existe apenas um tipo de manômetro para poder fazer a regulagem do gás. Dessa forma eu vou mostrar dois modelos que eu tenho aqui para que vocês tenham conhecimento de quais são as escalas, como que eu faço a leitura e o que muda de um tipo de manômetro para o outro, correto? Então eu tenho aqui o manômetro que eu vou mostrar para vocês. E aqui eu tenho a escala. Eu tenho a escala em PSI e em bar. Pessoal, esse aqui, PSI e bar, só mede pressão, tá? Eu vou utilizar esse manômetro apenas para pressão. Escala vermelha em PSI, como está ali, escala preta em bar. Por que é importante? Para que eu uso isso aqui? Para eu saber qual que é a pressão de gás, se ele está cheio, se está vazio. Exemplo, se o meu fabricante disser que minha garrafa cheia ela tem 80 bar de pressão, quando eu ligar a garrafa, ele vai vir até 80. À medida que eu for utilizando, ele vai descendo, descendo. E, consequentemente, o dia que eu abrir ela estiver aqui, bem no finalzinho, eu sei que ela está vazia ou está próximo do fim. Nesse manômetro, como que eu faço? Isso aqui é um fluxômetro, pessoal, para poder identificar qual que é a vazão do gás que está sendo utilizada. Bom, é importante vocês sempre se atentarem a essa escala que está aqui em cima, aqui, ó. Essa aqui ele coloca se vocês, essa aqui é a escala para vocês utilizar com o gás dióxido de carbono. Se eu estiver utilizando hélio, é essa escala que eu vou ter que utilizar. E se eu for utilizar argônio, Bruno? Bom, aí vocês vão utilizar essa escala aqui, ó, tá lá, ARG, argônio. E aí vocês vão utilizar ela. Como que eu vou identificar qual que é a vazão? Quando vocês acionarem a vazão do gás lá na tocha, essa bolinha que está aqui, ela vai subir. E ela vai subir até o nível de vazão que vocês estiverem escolhendo. É importante que vocês tomem muita atenção, porque às vezes, vou botar aqui, ó, vocês estão querendo utilizar argônio, só que estão na escala de hélio. Olha a diferença dessa escala, 10, 20, 30, 40, 50, 100 litros por minuto tem aqui. E se eu for utilizar argônio, na escala, nem tem como eu utilizar 100 litros por minuto aqui de argônio. Isso por quê? Porque cada gás tem uma espessura, tem uma viscosidade. É como se eu tivesse que passar por dentro dessa tubulação água e mel, por exemplo. O mel é muito mais grosso, consequentemente vai ter uma vazão menor. Se eu passar água, eu consigo ter uma vazão maior, beleza? Isso para esse tipo. Agora vamos para esse outro modelo que eu tenho aqui. Nesse aqui, eu tenho pressão dada em quilograma-força. Então eu vou utilizar, para ver se a minha garrafa está cheia ou não, eu vou utilizar esse manômetro aqui. Então, se ele tiver com 80 kg-força de pressão, então ele vai estar mais ou menos por aqui, e à medida que eu for utilizando, ele vai descendo. Posso ter até mais. E esse outro aqui é o meu fluxômetro. Por que eu sei que ele é fluxômetro? Está lá, ó, litros/minuto, ou seja, pressão e vazão. Pressão e vazão. E como que eu sei qual que é a vazão desse aqui? Bom, se eu estiver utilizando argônio, escala preta, que está aqui para o lado de fora. Se eu for utilizar dióxido de carbono, CO2, eu vou utilizar a escala verde. Notem que as duas são muito próximas, porém, para ter uma assertividade melhor, você deve cuidar isso aqui. E aí eu vou ligar ele e vou girando a manivela lentamente e ele vai aumentando, é como se fosse uma torneira, eu vou abrindo e ele vai aumentando a vazão do gás. E com isso eu faço a regulagem da quantidade de gás que eu preciso. Então, Bruno, qual é a vazão que eu devo colocar aqui no meu manômetro em litros por minuto para realizar uma solda TIG? Pessoal, isso é bastante fácil.
vocês vão utilizar como referência o valor que vem no bocal da tocha TIG de vocês. Nesse caso 7. E nesse aqui é 6 ou é 9? O 7 fica fácil, o 10 fica fácil, mas o 9 e o 6 tem uma certa dificuldade, correto? Como que eu vou saber? Pessoal, bastante fácil também. Vocês vão encaixar esse bocal na tocha e vocês vão olhar ela de frente. Consequentemente, aqui nesse caso, fica fácil porque é o número 7. Só que se eu colocar o bocal, eu vou ver que eu tenho o número 6. Ou seja, 6 litros por minuto que eu devo colocar no meu manômetro. Em que ocasião eu devo aumentar um pouco essa vazão? Bom, o argônio é utilizado como gás de proteção para proteger a poça de fusão, correto? Quando eu tenho muito vento, tenho um exaustor ligado com a sucção muito alta, eu tenho um ventilador próximo, esse valor pode se tornar um pouco ineficiente. Dessa forma, vocês vão ter que aumentar um pouco a vazão. Para série, no caso de um bocal número 7, vocês vão aumentar para 8, para 9, de acordo com os ventos que estiverem incidindo na poça de fusão, para evitar que vocês tenham contaminação, beleza? Então, galera, esse é o assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá like, se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de mais assunto da área de soldagem, beleza? Valeu!